constante de velocidade dessa reação dada por essa equação de velocidade, lei de velocidade. Vamos ver um outro exemplo. Aqui nós temos a reação do NOBr, formando NO e bromo, e ele diz que a taxa com que NO é formado, a taxa de formação de NO, é de 1,6 vezes 10 a menos 4 mol/litro por segundo. E ele pergunta qual a velocidade da reação e a velocidade de consumo do NOBr. Bom, então o que eu tenho aqui é que a formação de NO, né, é 1,6 a quanto que forma de NO no tempo, né, é 1,6 vezes 10 a menos 4. Quanto que eu produzo de NO. A velocidade com que eu produzo NO é essa. Com relação à reação, NO tem um coeficiente estequiométrico 2, certo? Então, o NO tem um coeficiente estequiométrico 2, logo a velocidade com relação ao NO vai ser igual a 1 sobre 2 a sua taxa, a derivada da concentração no tempo. Então, 1 meio de 1,6, 8,0 vezes 10 menos 5 mol por litro por segundo. Então, essa é a taxa de formação, a velocidade, né, da reação. E agora ele quer saber também a velocidade de consumo do NOBr. Bom, NOBr, na verdade, tem o mesmo coeficiente estequiométrico que NO, correto? Então, o NOBr vai ter duas vezes ou a velocidade, né, já que seria 1 sobre 2 aqui, vai ser 1 sobre 2, que é o coeficiente estequiométrico do NOBr. Então, NOBr, essa é a velocidade com relação ao componente NOBr. A velocidade com relação a esse componente, né? E posso, então, multiplicar por 2 a velocidade que nós acabamos de encontrar da reação, né? A velocidade da reação que nós acabamos de encontrar. Então, eu posso colocar essa velocidade da reação para então a velocidade da reação e nós temos então aqui multiplicamos por 2 a velocidade da reação e temos então a velocidade de formação do NOBr. Aqui um outro exemplo com a velocidade, a velocidade da reação de primeira ordem de decomposição do N2O5 na reação 2N2, 4NO2 mais O2 é de K 3,38 vezes 10 a menos 5 segundo a menos 1. Nessa temperatura de 25 graus Celsius. Qual é a meia-vida do N2O5? Qual será a pressão que inicialmente aqui em store chegará depois de 10 segundos e depois de 10 minutos? Então, temos o seguinte. Temos a constante de velocidade
ele nos diz que a reação é de primeira ordem e nós vamos trabalhar então com essa constante de velocidade, primeira ordem. Aqui também é importante verificar que a unidade da constante de velocidade, se não fosse dita, aqui que é de primeira ordem, essa unidade é a unidade de primeira ordem, né? Então, V igual a K vezes a concentração de N2O5. A concentração ela é dada, a velocidade é dada por mol por decímetro cúbico, segundos, e a concentração é dada em mol decímetro cúbico. Então, eu posso cortar mol, decímetro cúbico, mol, decímetro cúbico, e a constante de velocidade será dada em segundo a menos 1. Ok. Bom, então ele quer, é uma reação de primeira ordem, ele quer a velocidade de decomposição do N2O5. Bom, a velocidade de decomposição do N2O5 será dada pela sua desaparecimento do N2O5, né? Aqui o coeficiente estequiométrico do N2O5. Então, no caso, pela reação lá, o coeficiente estequiométrico é igual a 2. Bom, então, a velocidade com que esse decaimento ocorre, nós vamos obter juntando essas duas equações. Então, V igual a K, N2O5, e V igual a menos meio do consumo aí de N2O5. Então, temos o consumo de N2O5 igual a menos 2 vezes kT. Ou seja, se eu integrar, eu vou obter que a concentração de N2O5 vai ser a concentração de N2O5. Então, integrando, né, vai ser a concentração de 2N2O5, de N2O5, e elevado a menos 2 kT. Bom, a minha vida dessa decomposição vai ser, então, 1 sobre 2K, isso pode ser escrito em termos de ln, né? Então, ln do N2O5 pelo N2O5 inicial é igual a menos 2 kT. Então, o tempo vai ser 1 sobre 2K, ln, aqui negativo, troquei para positivo aqui, então inverti, né? N2O5 inicial, N2O5 dividido por N2O5, naquele determinado momento. Bom, então T meio vai ser 1 sobre 2K, a concentração, então, a concentração de N2O5 inicial dividido pela concentração de N2O5 inicial dividido por 2. Né? Então, esse aqui é a concentração da minha vida, né? A concentração inicial dividido por 2, metade da concentração inicial. Portanto, o T meio é a primeira ordem, vai ser apenas 1 sobre 2K, ln de 2, não depende da concentração inicial. Então, aqui a constante de velocidade e eu, então, obtenho o tempo de meia-vida, que é 1 vezes 10 a quarta segundos. Na letra B, ele pede qual que é a pressão, né,
qual que é a pressão aqui, para passar depois de 10 segundos, que passaria a ser, né? Depois de 10 segundos e depois de 600 segundos. A pressão inicial é de 500 torr, depois de 10 segundos qual a pressão e depois de 600 segundos qual a pressão. A pressão parcial é a própria concentração, né? Não preciso me preocupar aqui. E aí eu tenho que a pressão vai ser igual à pressão inicial, elevada a menos 2kT. A pressão inicial é 500 torr, de 500 torr, né? O tempo, 600 segundos, 10 segundos e 600 segundos, né? Então, depois de 10 segundos, passa para 499 torr. E depois de 600 segundos, passa para 480 torr. Então, inicialmente era 500 torr, depois de 10 segundos foi para 490, decaiu para 499 torr, e depois de 10 minutos, 600 segundos, decaiu para 480 torr. As reações elementares fazem parte da busca pela lei de velocidade de uma determinada reação. Bom, um mecanismo de reação, ele é uma sequência de várias reações químicas, que são chamadas elementares, reações elementares. Um exemplo típico de uma reação elementar é essa aqui. Tá? Muitas do hidrogênio atômico com brom molecular. Muitas reações químicas envolvem um intermediário, e o processo total poderia ser escrito dessa forma: reagente passando para intermediário e intermediário levando a produto. No mecanismo de reação, a etapa determinante desse mecanismo é a chamada etapa mais lenta da reação. Por exemplo, em uma reação que envolve A, B e C, nós temos essas 3 etapas elementares. A velocidade da reação, ela é então escrita como sendo a velocidade, a lei de velocidade da reação, escrita então como velocidade igual a K, a constante de velocidade, vezes A ao quadrado, vezes V. Essa é a lei de velocidade obtida experimentalmente. Bom, o que essa lei de velocidade me diz? Que a concentração de A é mais importante para essa reação. Certo? Então, essa lei de velocidade, ela tem aqui essa segunda equação aqui, dando a lei de velocidade, que é a etapa determinante. Quando, por exemplo, reações químicas, nós podemos usar o modelo de colisões para reações químicas. Então, as espécies colidindo e gerando produtos, em colisões chamadas de colisões efetivas. Então, essas espécies colidem, se a colisão é efetiva, forma-se o produto. Bom, a colisão pode ser de 2 espécies ou pode ser de 3 espécies. Colisões entre 2 espécies são mais comuns, né? É só pensar em termos de... E essas são chamadas de bimoleculares. Mas vamos deixar para discutir isso para depois. Bom, então,
um outro exemplo aqui, né, essa reação de formação do NO a partir de NO2. Ele ocorre através dessas duas etapas. NO2 mais NO, dando NO3 mais NO. Esse NO3 reage com CO, formando mais NO2 e CO2. Então, essas são as duas etapas que geram NO, que geram NO, aliás, o NO que é o produto. Aqui o NO2 é reformado, e aí nesse caso aqui o NO2 é o produto, então ele é reformado, e aqui de novo volta para a reação, né? Essas duas etapas, essas duas reações são chamadas etapas elementares dessa reação. Então, agora sim, falando da molecularidade, né, eu posso ter então, a colisão entre as espécies, né? Essa colisão ela pode envolver uma, duas e três moléculas. Então, eles se referem a unimolecular, bimolecular e termolecular. As bimoleculares são as mais comuns, porque só você pensar em termos de choques efetivos entre espécies, né? Poderia relacionar aqui com algo mais tangível, né? Que é quando você tem uma colisão entre carros, né? É mais fácil uma colisão entre dois do que uma colisão entre três, né? Apesar de ocorrer, né? Mas é mais fácil. Bom, exemplos de reações e reações bimoleculares também é mais fácil você pensar nessa colisão entre essas duas espécies. Reações unimoleculares, elas já são mais difíceis de você pensar. Alguns exemplos são isomerizações, dissociações, rearranjos e dissociações. Então, essas reações, né, são algumas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, temos a lei de velocidade, temos a forma integrada da lei de velocidade, temos agora que já falamos, né, que a dependência da temperatura, e agora temos que encontrar essa dependência da temperatura. Essa dependência da temperatura, ela vem de Arrhenius. Então, Arrhenius mostrou que a constante velocidade, ela é dependente da temperatura, e a dependência é dada por essa expressão. Há um chamado fator pré-exponencial, exponencial de menos EA sobre RT. Nós podemos encontrar esse EA, tá? Já vou mostrar através da teoria cinética. Vamos encontrar esse termo como sendo a energia. Podemos reescrever essa equação de Arrhenius em termos de colocando Ln, né? Então vai ser Ln de K igual a Ln A de A menos EA sobre RT. EA é chamada de energia de ativação. Já nós vamos relacionar essa energia de ativação. Se eu tomar essa mesma equação em duas temperaturas, né, em uma temperatura T1 e uma temperatura T2, eu vou ter uma equação para a temperatura T1, K a T1 igual a Ln de A
menos EA sobre RT1. E uma outra equação para K AT2, que vai ser igual a L de A menos EA sobre RT2. Dividindo essas duas equações, eu vou ter, então, o ln de A, aqui no caso, o A, ele é igual para os dois, né? É igual para os dois. Então, subtraindo, melhor dizendo, né? Dividir, eu precisaria ser essa equação aqui, né? Poderíamos escrever também para essa equação, seria KT1 igual a elevado a menos EA sobre RT1 e KT2 A elevado a menos EA sobre RT2. E aí poderíamos dividir, A cortaria com A, né? E aí a constante, teríamos a constante AT2 e a constante AT1. De novo, tirando para ln, o ln, nós teríamos ln de K2, da constante da temperatura T2 e a constante da temperatura T1. EA sobre R, 1 sobre T1, menos 1 sobre T2. Essa equação é muito parecida com aquela equação que nós obtivemos para o equilíbrio químico. Se vocês perceberem aqui, vamos então obter o fator pré-exponencial da teoria de colisões. Na teoria de colisões, eu tenho aqui a densidade de colisão, então a densidade de colisões dessas partículas, né? Não importa qual tipo de colisão, colisão entre as partículas, essa densidade de colisão ela vai ser o número total, a quantidade de colisões naquele intervalo de tempo, naquele volume, um determinado volume. Onde esse N sobre V aqui, esse N sobre V, ele é o número de moléculas, né, por unidade de volume. A densidade aí da densidade. Agora, essas colisões entre duas espécies, ali apenas para uma, né? Para duas espécies, seria colocar N sobre V da outra espécie. Tá? Esse termo πd ao quadrado é chamado de seção de choque. É um corte, né? Uma seção de choque dessa colisão. Se cada choque resultar em uma reação, essa quantidade entre colchetes aqui vai ser a própria constante, vai ser uma constante K. Mais que a constante de velocidade. Nem todas essas colisões, como eu estava falando, podia ser qualquer uma, né, naquele cômputo, mas nem toda essa colisão ela é chamada de efetiva, como eu estava falando, colisões efetivas. Essas colisões efetivas é que formam o produto. Então, a gente pode definir, né, nós podemos definir a seção de choque reativa, a qual depende da energia de colisão. Então, que seria essa efetiva, essa seção de choque efetiva. Nessa seção de choque efetiva, eu posso ter duas situações. Aliás, na seção de choque global, né, posso ter duas situações, então. Uma em que o choque tem energia que não é suficiente para a reação, e a outra que tem um choque suficiente para formar o produto. Esse E, né, é apenas um parâmetro aqui que nós vamos
então, relacionar com energia. Né? Nós levamos, então, para a distribuição de Boltzmann, e SE é, então, agora sim já constante, né, para esses choques efetivos, é a energia. Bom, a outra teoria para esses termos da equação de Arrhenius é a teoria de estado de transição, então, em que eu tenho A mais B reagindo, passando a um chamado estado de transição que gera produtos. Então, seria mais ou menos você ter reagente, né, que em termos de energia, reagente, um estado de transição e gerando produtos. Esse estado de transição pode levar a produtos ou pode retornar a reagente. Tá? Esse estado de transição é considerado então, em equilíbrio, né, com os reagentes e com a decomposição de primeira ordem, formando os produtos, através de uma constante de velocidade que nós aqui assinalamos como constante de velocidade dessa taxa, desse estado de transição. Essa constante de velocidade, então, eu posso relacionar aqui a constante de equilíbrio nesse estado de transição, né? Nesse estado de transição, eu posso, então, no estado de transição, então, aqui nesse estado de transição, eu posso utilizar a constante de equilíbrio dada pela energia livre de Gibbs. Né? Bom, essa taxa, então, de velocidade, formação do produto, ela vai ser essa constante do estado de transição vezes a concentração desse estado de transição, que eu posso reescrever como sendo a constante de velocidade da reação, dessa reação, a constante de equilíbrio químico, vezes a concentração de A e a concentração de B, já que o K da constante, eu vou escrever aqui o K dessa forma, que esse é a constante de equilíbrio químico, é igual à concentração de AB, que é o meu estado de transição, né? É A mais B dando esse estado de transição. Então, AB é o meu produto aqui no caso, né? A sobre A e B, correto? Então, essa é a constante de equilíbrio químico. Se eu tenho aqui a concentração de AB no estado de transição, então ela é igual a constante de equilíbrio químico vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Daí eu posso escrever que a constante de velocidade é essa constante de velocidade do estado de transição, a energia livre do estado de transição, que eu posso reescrever essa energia livre em termos de ΔH e ΔS. Né? ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Então, eu posso reescrever aqui essa equação. Né? ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Onde esse ΔH é a entalpia de ativação e ΔS aqui
esse ΔS, é o ΔS, a entropia de ativação. Essa quantidade, esse valor dessa constante velocidade pode ser associada com a frequência de um dos modos vibracionais do estado de transição. Quando eu tenho da mecânica estatística, eu posso trazer essa definição da constante de equilíbrio, mas o importante aqui é o seguinte: essa entalpia, então, já me relaciona aquele termo que eu estava falando, que é energia, né? Então, eu vou ter um termo de energia que nós chamamos, então, de entalpia de ativação. Esse colchetes aqui, eu posso, então, agora relacionar o fator pré-exponencial. Então, agora eu tenho o fator pré-exponencial da teoria de estado de transição, né? Ele está relacionado à entropia, né? Então, ele está relacionado à entropia. E eu posso relacionar também essa entalpia de ativação com a energia interna de ativação, sabendo apenas o número de mols dos gases e a temperatura, ok? Novamente, somente para gases aqui, tá? Bom, essa entalpia, né, posso, então, utilizar a energia interna para obter aqui a relação entre essa energia e a energia interna, a energia de ativação e a energia interna. Então, E vai ser igual a ΔU mais RT. Então, eu tenho lá eu tenho a constante de velocidade, escrita em termos de um fator pré-exponencial e o exponencial dado pela energia de ativação. Esse fator pré-exponencial ele tem um termo entrópico. Então, geralmente, esse fator pré-exponencial é associado à desordem. Vocês vão ver muito isso escrito por aí. Bom, aqui eu tenho uma tabela, né, com entalpias e entropias de ativação de algumas reações gasosas. Então, vocês veem aí várias reações, a entalpia, algumas entalpias de ativação, algumas entropias, enfim, algumas reações com uma entalpia muito pequena, algumas reações com uma entalpia muito alta, né, uma entalpia de ativação muito alta. Bom, em geral, essas energias de ativação variam entre 0 e 80 kcal para a maioria das reações unimoleculares. As decomposições unimoleculares apresentam uma maior energia de ativação. Tá? Então, aqui, por exemplo, calcule a energia de ativação para uma reação cuja constante de velocidade, a temperatura ambiente, é duplicada por um aumento de 10 graus na temperatura. Então, eu vou utilizar a equação de Arrhenius, né? Da mesma forma que eu fiz antes. K T2, K é uma temperatura T1, a constante de velocidade obtida a uma temperatura T2, ela é igual a A vezes E menos EA sobre RT2, e a KT1 é A elevado a EA menos EA RT1, a temperatura T1. Dividir uma pela outra, eu vou ter, então vai cortar o A,
vai ficar exponencial desse EA sobre R, que multiplica T2 menos T1 por T1 vezes T2. Então, ela duplica, né, e triplica, ou seja, a razão entre KT2 e KT1 pode ser 2 ou pode ser 3. Né? 2 vezes KT2 ou 3. Então, 2 vezes KAT1 dividido por KAT1 ou, no segundo caso, né, 3 vezes KAT1 dividido por KAT1. Então, vai ser Ln de 2 ou Ln de 3. Daí eu obtenho as energias de ativação quando duplica ou triplica a constante de velocidade. Só, de novo, cuidado, estamos usando Ln, então um número maior de casos decimais para fazer o cálculo, tá? Aqui no caso é 2 mesmo, 3, então não vai ter problema, mas quando houver um valor de constante de velocidade, utilize sempre o maior número de casos decimais que vocês puderem. Quer dizer, na verdade, 5 casos decimais. Bom, aqui é um outro caso. Calcule a temperatura ambiente, a razão das constantes de velocidade para duas reações que têm mesmo valor de A, mas diferem na energia de ativação por 1 kcal e 10 kcal. Aqui era uma razão, né? Aqui é uma diferença. Né? Então, de novo, a mesma equação. Eu tenho aqui a energia de ativação para essas duas, né? Só que aqui no caso a temperatura é a mesma, né? Então eu tenho a diferença aqui entre as duas, num caso é 1, no caso é 10. E aí aqui está a diferença, né, a razão das constantes de velocidade. Então, uma diferença de 10 kcal aqui 10 kcal na energia de ativação pode levar uma razão entre as constantes de 10 a sétima. Bastante grande diferença na razão das constantes, só para uma pequena variação da energia de ativação. Então, lembrando de novo para usar sempre uns 5 ou 6 casos decimais. Então, o que eu tinha dito naquela teoria de estado de transição, A mais B, dando um estado ativado. Esse estado ativado pode cair para o produto ou voltar para reagente. Vamos então ver esse exemplo, em que eu tenho aqui a decomposição de N2 a 5, ele quer saber A e I para essa decomposição, o fator pré-exponencial e a energia de ativação. Ele te dá a inclinação aqui dessa reta, né? Ele te dá a constante velocidade contra a temperatura em alguns pontos, transforma essa constante em log, tira o log da constante e lineariza aqui com esse log da constante versus o inverso de t. Por que isso? A constante de velocidade, então, dada por Arrhenius, vai ser igual ao fator pré-exponencial elevado a menos energia de ativação por RT, a temperatura. A constante de velocidade ela é dada em segundo a menos 1. Então, eu posso, em geral, como um exponencial aqui, eu usaria Ln, né, para tirar o exponencial, Ln de A menos EA sobre RT. Mas como o gráfico está em log, eu vou aplicar o log aqui. Para isso, eu tenho que converter aqui o log para a base, o Ln para converter para a base 10. Né? Para converter Ln em log, nós vamos precisar, né? Então,
log de A, né, ou de N, na base 10, que é o que eu quero. Então, ele é o log na base E desse valor, log na base E do número da base 10, no caso, né? Ou simplesmente ln de n por ln de 10. ln de 10, 2,303. Bom, aqui eu tenho fácil o A, né? O A é o log de 10, né? Essa é uma equação y igual a b mais ax, né? Onde esse x é o inverso do t, onde o x é o inverso do t, e esse coeficiente, essa inclinação, A, vai ser igual a menos EA sobre 2,303, porque aqui está em log, né? Se não tivesse log, não teria sido 2,303 vezes R. Então, o log de A vai ser igual ao ponto que ele interceptará 1 sobre t igual a zero, que lá no gráfico está em 13,5. Então, o fator pré-exponencial está aqui, a unidade do fator pré-exponencial é segundo a menos 1, né, que é a própria, que tem que ser igual à da constante de velocidade. E a energia de ativação eu vou obter com a inclinação. A inclinação ele diz lá que é 5.500 Kelvin. Então, a energia de ativação com a unidade de R em joule, né, vai dar 105 kJ, 105 kJ por mol. Aqui alguns tempos de colisões, de alguns movimentos tão radicais, em 10 a menos 3 milissegundos, até alguns processos em 10 a menos 15 segundos, femtosegundos, ou processos em 10 a menos 12, como estado de transição, picosegundos. Por exemplo, essa reação aqui, ela foi obtida em várias temperaturas, né? Para várias temperaturas, eu tenho a pressão dessa reação, né? Dessa reação aqui, a várias temperaturas, e eu posso obter a constante de velocidade para várias temperaturas. Por exemplo, aqui, a constante de velocidade dessa reação aqui, né? Ela tem uma energia interna de 103 kJ. E ela é dada por a expressão de log, né? Da constante de velocidade, o inverso de t, mais 15.154. O que eu sei? Que log da constante é igual a log de A menos, no caso é o log, né? EA sobre, como é o log, 2.303, R, que multiplica inverso de t. Então, aquela equação y igual a, vou ver aqui, né? Mais ax, onde x é o inverso de t. Bom, então ele tem um diagrama lá, vai aparecer o diagrama no próximo slide. Ele te dá esse valor de inverso de t e esse valor para o coeficiente aqui, o b no caso, né? E ele te diz que a energia de ativação é a 700 Kelvin. Bom, imagino que seja Kelvin aqui, é 103 kJ. E ele pede para desenhar o diagrama da coordenada. O que eu preciso para desenhar o diagrama da coordenada? Eu preciso da energia de ativação, né? Para obter energia de ativação, de novo, eu faço o ln de 10, né? 2303, que multiplica R
que multiplica a inclinação lá, mesmo do exercício anterior. Aí eu obtenho 216 kJ. Bom, então, 218 kJ. Então, a energia de ativação é 218 kJ. E a energia, o ΔU dessa reação, que vai ser igual ao ΔH, no caso, é 103 kJ. Qual é a energia de ativação da reação reversa? Vai ser esse 218 menos os 103. Esse outro caso aqui, ele é o caso da decomposição do peróxido de hidrogênio. Essa decomposição ela pode ser catalisada, né, apresentando esse mecanismo em que o H2O2 reage colide com iodeto, reage com iodeto, formando água e iodato. Esse iodato de novo reage com água oxigenada, formando água e O2 e liberando o iodeto, que vai de novo reagir aqui, né? Onde a constante de velocidade da primeira é muito maior que a constante de velocidade da K1', é muito maior que a constante de velocidade da 1, então, na realidade a segunda, né? Então essa constante de velocidade da segunda é muito grande, então quem detém a reação, né, aquele que está lento, né, aquele automóvel lento, que vai deter a velocidade da via, né? Então quem detém aqui a velocidade da reação é essa primeira equação, né? Então eu posso escrever toda a constante de velocidade em termos dessa primeira reação, né? Em termos da concentração de água oxigenada e de iodeto. Então, essa seria a velocidade da reação. Eu tenho uma reação que não é catalisada, que é essa aqui. Então, ela tem um ΔU de 191 e uma energia de ativação não catalisada de 75. E a energia de ativação catalisada é de 56. Então, ele quer saber o diagrama da coordenada dessa reação. Então, está aqui. Então, 191 entre reagente e produto, né, negativo, né? Essa reação, ela é negativa, então é exotérmica. Aqui, a primeira coordenada não catalisada, 75, e aqui a segunda coordenada catalisada, 56.